Então Jesus diz, olha, os publicanos também saúdam os seus pares. Os publicanos, eles também saúdam os seus irmãos. E se vocês só fizerem isso para aqueles que vos amam, vocês estão sendo iguais aos publicanos e iguais aos fariseus. Os pagãos, quem eram os pagãos? Pagão era aquele que não tinha religião nenhuma, zero de religião. E aí Jesus fala, mas os pagãos, e os pagãos eram considerados pelos judeus aqueles que esses sim não iam entrar no reino dos céus de jeito nenhum, porque eles não tinham religião, eles não seguiam a Torá, eles não seguiam os rituais. Então Jesus diz assim, mas os pagãos, eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles saúdam os seus irmãos, eles amam os seus pares, eles amam quem os ama. Então, se você só amar aqueles que te fazem bem, que mais você está fazendo do que pagão, do que fariseu e do que publicano? Nada. Então ele faz essa convocação para que nós venhamos a amar aos nossos inimigos. Mas é fácil amar os inimigos? O que significa amar alguém que nos fez um mal? Aquela pessoa com a qual, desde o primeiro minuto que nós a encontramos, nós não simpatizamos com ela. Existem essas pessoas que nós não temos afinidade magnética com ela, ou que elas despertam em nós alguma coisa, talvez ciúme, talvez inveja, que nós justificamos essas sensações adoecidas. Ah não, essa fulana me foi antipática desde o primeiro momento, mas às vezes por trás disso, já que é desde o primeiro momento, a pessoa ainda não fez nada, né? O que é que tem ali por trás disso? Uma inveja básica, um ciúme básico, alguma coisa desse tipo. Mas às vezes a pessoa realmente fez algo grave, muito grave. Como é que nós vamos amar essa pessoa? Então no Evangelho há uma orientação interessante. Nós nos agrupamos por uma lei que se chama uma lei do magnetismo, a lei das afinidades. Há entre nós uma espécie de um cordão magnético que nos une. A ciência ainda não conhece esse magnetismo em profundidade. O magnetismo, ele hoje é utilizado, nesse momento eu estou falando nesse microfone aqui todo complicado, através do eletromagnetismo. Nós estamos gravando essa fala minha pelo eletromagnetismo. Quando nós falamos pelo telefone celular, são as ondas magnéticas que levam a nossa fala. Como isso acontece? Nós não sabemos, nós aqui só desfrutamos, mas o magnetismo existe por quê? Pelos resultados. Se você está falando no celular e você ouve a minha voz e você sente a minha emoção, porque a gente sente a emoção da pessoa pelo celular. Nós sentimos mais, às vezes é um e-mail que a pessoa manda e ele vai carregado de magnetismo, você abre o e-mail e você se sente mal. E às vezes você se sente bem. Como explicar isso? A pessoa manda um áudio. Tem áudio que a gente tem medo de abrir, não é? Estou falando a verdade ou não? Eu tenho áudio que eu recebo que eu faço uma oração antes de abrir, com medo. Eu não sei o que está ali. Qual é o magnetismo que vem? E vem. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos ao telefone, quando nós mandamos um áudio, o tom das nossas palavras, porque ela vai carregada do nosso magnetismo. E essa energia nos conecta a
todos nós no planeta Terra. Quando nós estamos assistindo televisão, é magnetismo dentro da nossa casa. Assistindo um filme, aquilo vai jorrando dentro da nossa sala. Então, o cuidado que nós vamos tendo que ter para com o que é que nós deixamos entrar dentro da nossa casa. As pessoas que nós convidamos para vir ao nosso lar, para desfrutar da nossa intimidade. Porque ela vem com o seu próprio magnetismo. Então, quando entra pela porta alguém que nos é antipático, o nosso coração bate de uma forma muito diferente daquela do que quando entra alguém que nos é simpático. Imagina que tu tem um namorado, uma semana só de namoro, porque se fizer 6 meses já não é igual. Tá no começo, cheio de magnetismo, né? Ainda tá apaixonada ainda, né? Então aí entra aquela pessoa pela qual você está apaixonada. Você tem tempo de pensar ou teu coração já começa a bater? Dá para pensar? Eu sempre digo, as nossas sensações, porque isso não são emoções, são sensações. As nossas sensações, elas são muito rápidas. Não dá tempo de pensar. O nosso centro intelectual, ele é lento. Você demora para formar um raciocínio. Está entrando a pessoa que eu amo, então meu coração vai bater desse jeito. Dá para pensar isso? Não. Da mesma maneira, quando entra uma pessoa que nos fez um mal, que nos é antipática, da qual a gente tem ciúme, da qual a gente tem inveja, ela entrou, o que acontece? Dá para pensar, está entrando fulano, eu tenho inveja dela, por isso meu coração agora vai sentir isso. Dá para pensar assim? Dá esse tempo de pensar? É imediato. Então no Evangelho está assim, o coração ele bate diferente. O magnetismo que você exala na direção da pessoa é outro. Não é o que ela está exalando na sua direção, porque você não sabe, mas é o que nós estamos sentindo. É a sensação que ela nos causa. Não são emoções, gente. Emoções pertencem a uma dimensão nossa de pureza. Sempre que nós sentimos, né? Sempre que temos sensações que não são típicas dessa dimensão do amor, e é muito raro termos algo que venha da dimensão do amor, são sensações. A própria compaixão, ela é um tipo de sensação, é a sensação depurada, é a sensação mais próxima do amor, a compaixão. Por isso que nós temos que nos permitir sentir compaixão, porque aí nós vamos estar perto do amor. Mas quando entra, então um inimigo é alguém que nos faz bater o coração de uma forma diferente. Então o que é amar o inimigo, se isso é uma lei da natureza? Se não tem como eu evitar isso. Então, os espíritos nobres nos dizem que amar o inimigo é não lhes desejar o mal. Se você ver que ele está numa situação boa, ganhou na loteria, é não ficar com raiva por causa disso, é fácil. Uma pessoa que você não gosta, ganhou na loteria, tá rico agora, e você fala assim, nem sabe administrar. Você vai ver só daqui a um ano não tem mais nada, não é? Ou então fulano era pobre, aí não sabia que tinha um parente rico, aí ganhou uma herança. Aí passa com o melhor carro na sua frente. Então, essas sensações que nós temos, essas nós podemos ir raciocinando sobre elas, criando uma distância focal, que a gente chama. Portanto, não é um trabalho de um dia. Amar o inimigo é um trabalho
que às vezes dura uma vida inteira, porque nós estamos trabalhando sobre as nossas sensações. Nós vamos estar procurando depurar as nossas sensações. Não desejar o mal, não ficar triste quando a pessoa está bem e não ficar feliz quando a pessoa está mal. A pessoa apareceu uma doença horrível na pessoa e você fala assim, isso é Deus. Tá vendo? Eu entreguei na mão de Deus, Deus foi lá e fez a justiça. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falarem isso e quantas vezes nós falamos e eu não sei quantas milhões de vezes nós pensamos, porque muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Estou errada? Alguém aqui tem uma pessoa que você não suporta nem passar na frente da casa dela? Cara, graças a Deus eu não tenho isso, porque eu me esqueço. Graças a Deus minha memória é péssima. Não, tua memória é ótima, graças a Deus, né? Porque normalmente aquelas coisas que nos entristecem, que nos fazem mal, elas ficam marcadas. Nós temos uma tendência para marcar a dor e não marcar a alegria. Mas isso faz um mal para quem? Para nós, em primeiro lugar, não é? Então, meus irmãos e minhas irmãs, amar o inimigo é isso. Não lhes desejar ódio, não lhes ter rancor. Se soube que não tem como você estabelecer uma relação de proximidade, mas não desejar o mal e querer o bem e orar por ela. E se um dia ela chegar tentando restabelecer a amizade, não colocar nenhuma barreira. Porque se nós trabalharmos as nossas sensações, não são emoções, as nossas sensações, fazendo o que nós chamamos, numa ciência que se chama neurolinguística, uma ponte ao futuro. Quando você ora, não, aquela pessoa, eu tenho tanto ciúme dela, eu tenho tanta inveja dela, porque a gente tem que falar a verdade para nós. Porque dizem os orientais que nós podemos errar, nós podemos nos enganar, nós podemos nos equivocar, e nós vamos errar, nós vamos nos enganar, nós vamos nos equivocar muitas vezes. Só tem uma coisa que nós não podemos fazer mais: mentir para nós mesmos. Então nós temos que analisar as nossas sensações. O que é nessa pessoa que me irrita tanto? A essa pessoa, na verdade, falando para si mesmo. Por isso que muitas vezes, gente, é muito bom a gente fazer uma terapia com um bom psicólogo, porque ele nos ajuda a enxergar exatamente o que é que nos movimenta. E então, quando nós enxergamos que é inveja, que é ciúme, ou a pessoa realmente nos fez mal, e lá à frente, nós vamos sempre orando para que se um dia venhamos a nos encontrar e ela se aproxime de nós, que nós consigamos restabelecer uma conexão de generosidade com ela. Uma conexão de fraternidade. Uma conexão que em algum momento se torne amizade. Porque dizem que esses amores magoados, porque o ódio nada mais é que um amor que se magoou. Quando eles conseguem retornar ao ponto inicial, as pessoas se tornam muito mais próximas. Parece que é um tempo perdido que elas gostariam de recuperar. Então eram essas as nossas palavras para hoje. É isso que significa amar os nossos inimigos. Que possamos um dia nem mesmo nos ofender. Porque essas falas de Jesus, elas estão voltadas para a nossa fragilidade, para a nossa precariedade. Quando ele se despede de nós, ele diz assim, que o mandamento antigo era amar o próximo como a si mesmo. Mas ele diz
deixo-vos um novo ensinamento. Amai-vos como eu vos amo, como eu vos tenho amado. Então, é acima de nós mesmos. Então, Jesus, quando ele fala ainda nesse momento, ele está falando para uma humanidade muito precária. Não adiantava ele falar assim, amar o inimigo e ainda acima de si mesmo era praticamente impossível. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas para os discípulos ele diz, amai-vos como eu vos amo. Jesus foi capaz de dar a vida por nós. Então vamos pensar o quanto nós temos sido mesquinhos nas nossas relações. O quão distante nós estamos ainda daquilo que seria o reino de Deus. Porque Mahatma Gandhi, ele dizia o seguinte, que o homem místico, o religioso, ele perdoa 70 vezes 7 vezes. Mas o homem crístico, ele não perdoa nenhuma vez, porque ele não se ofende. Então é isso que você falou, quando você esquece, na verdade, aquela ofensa não te atingiu quanto poderia ter te atingido. Então que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Vamos agradecer. Jesus, Senhor, agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade em que pudemos falar do seu Evangelho, Senhor. Rogamos por essa instituição sagrada, que a vossa luz desça sobre o ICEAL, sobre todas as casas que compõem o ICEAL, a casa de Daniel Nery, a casa do Caminho e a casa de João Barbosa, Senhor. Senhor Jesus, que as nossas fronteiras sejam guardadas pelos anjos protetores das obras do seu amor. Abençoa-nos a nós. Dá-nos, Senhor, força e saúde para continuarmos servindo a cada dia mais e melhor. Abençoa as famílias que compõem a estrutura da casa de Daniel Nery. Possamos, Senhor, encontrar os meios e os recursos para atender essas misérias que nos chegam, a miséria material, a miséria moral, a miséria social e a miséria espiritual, Senhor. Abençoa os nossos colaboradores, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Que todos neste momento recebam uma fagulha da vossa luz. Abençoa nossas famílias. E que possamos, Senhor, retornar às nossas atividades na vossa paz. Graças te damos e que assim seja, Senhor.